Seja bem-vindo ao nosso estudo. O nosso primeiro estudo estaremos falando sobre o que a Bíblia diz sobre a oração. Que Deus ilumine com o seu Espírito Santo o seu pensamento, a sua mente, para a compreensão desses estudos. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que devemos orar diariamente. A oração, ela é a comunhão mental e espiritual do homem com Deus. Um crente de joelhos dobrados, ele enxerga mais longe do que um filósofo, um homem inteligente nas pontas dos pés. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E textos bíblicos nos direcionam para essa compreensão em relação ao entendimento de orar sempre. Se nós formos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz para a gente assim: orai sem cessar. Outro livro, outra epístola da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz para a gente assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a palavra de Deus ainda continua a nos apresentar textos que falam sobre a oração. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz para a gente assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É a Bíblia nos direcionando textos para que nós venhamos a orar lendo a palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz para nós que devemos orar em um nome de Jesus. O nome de Jesus é o único nome poderoso para ser usado em orações. Deus só atende orações realizadas em nome de Jesus. Vamos citar alguns textos para a nossa compreensão. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, a palavra de Deus, e também mesmo Evangelho, João 16, versículo 23 e 24, vou ler todos, ele diz para a gente assim, tanto João 14 quanto João 16, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Naquele dia nada me perguntareis, João 16. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, em nosso estudo hoje, nós precisamos compreender, irmãos, que nós devemos orar sem cessar, orar diariamente. E textos foram colocados para nós, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, Efésios 6,18, Colossenses 4,2. Nós devemos orar diariamente. Então a palavra de Deus nos direciona para isso e direciona para entendimento e estudo que nós devemos orar em nome de Jesus, porque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nome poderoso, é o único nome para ser usado em orações. Deus abençoe sua mente, peça sempre a Deus iluminação espiritual para compreender a sua palavra. Ore e abra a palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor lhes dará
entendimento para a compreensão da sua palavra.